Olá, você quer acabar de uma vez por todas com seus problemas em relação a percentual de gordura alto? Aquela gordura que também fica acumulada aqui na sua barriga? Então este vídeo é para você. Hoje nós vamos falar de uma condição clínica silenciosa que muitas pessoas não sabem que tem, né? Mas que vai assolando toda a sua saúde metabólica, hormonal, mental. Olha a importância de se falar disso. E é uma conversa que está muito em alta hoje em dia, né? Só que as pessoas falam que existe, mas não dão as condutas. O que fazer quando você tem a tal inflamação crônica de baixo grau, que realmente, né, tem se tornado aí uma pandemia mundial, que tem gatilhos de desenvolvimento presentes na nossa vida cotidiana, que muitas vezes, olha, passa despercebido, sim. Só que se você não ter atenção a isso, você vai continuar nadando, nadando e morrendo na praia, como se diz o ditado, né? Porque você fica sempre procurando tratar sintomas que essa inflamação crônica causa no seu organismo e não vai lá na raiz do problema, né? Por exemplo, eu trato minha ansiedade, eu trato meu sobrepeso, eu trato a minha disfunção da insulina, eu trato a minha disfunção do cortisol, mas eu estou tratando o quê? Alterações, né, que esta condição clínica inflamatória crônica tem causado no meu organismo, ou seja, eu estou aí em um tratamento paliativo. Enquanto eu estiver medicando, eu vou ter uma melhora sucinta, mas quando eu tiro medicação, volta tudo de novo. Volta meu sobrepeso, volta a minha ansiedade, o meu desequilíbrio em saúde mental, volta também o meu açúcar alto no sangue, a minha pressão alta. Gente, tudo isso tem uma raiz comum, né, de problema, que é esse processo inflamatório crônico que nós vamos falar aqui hoje. E tão importante quanto aprender a fazer o diagnóstico, nós vamos falar um pouquinho também sobre exames, é entender o que precisa ser feito, né? E para isso, eu estou fazendo esse vídeo hoje, né, para você, com todas essas orientações. Nutri, mas o que é uma inflamação crônica de baixo grau? Como eu disse, é uma inflamação de baixo grau, por isso que ela é silenciosa. Ela não dá febre, não dá sintomas, não dá rubor, né, não dói nada de uma forma muito específica, só que ela está lá, silenciosa, porém persistente, só desalinhando todo o funcionamento do seu organismo, né? Então é como se nós estivéssemos dizendo que você tem uma inflamação que acontece todos os dias um pouquinho no seu organismo, e por ser tão persistente que ela é perigosa, né? Persistente e silenciosa. Isso a torna um grande risco para a nossa saúde, porque todas as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, pressão alta, câncer, doenças autoimunes, doenças degenerativas do nosso sistema nervoso central, tem como raiz comum esse processo inflamatório crônico não tratado, né? Nutri, mas o que é isso? Bom, inflamação todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo já sentiu uma inflamação no seu corpo, né? Da febre, dá sintomas, dá desconforto. Essa, por exemplo, uma bactéria invadiu a minha garganta, né? Gerou-se um processo inflamatório aqui. Quem inflama não é a bactéria que entrou aqui. Quem inflama, quem ataca, quem agride é o seu sistema imunológico, se protegendo daquela agressão, se protegendo daquele invasor. Então, o processo inflamatório, ele vem do nosso corpo, né? E esse tipo de inflamação ao qual eu me refiro nesse momento, que é a inflamação, por exemplo, da garganta, é uma inflamação aguda, ela é positiva, ela é importante. É desta forma que o nosso corpo consegue se proteger. Mas há também um outro tipo de inflamação, que não a aguda, ou seja, que não é essa inflamação positiva, que é a inflamação
cotidiana, silenciosa, também tem sido chamada de inflamação subclínica. Por quê? Porque ela, como eu falei, ela é persistente. Ela também é provocada pelo nosso sistema imunológico, mas um sistema imunológico em desequilíbrio. Então, quando nós temos essa inflamação crônica, nós temos um sistema imunológico hiperativo, como se fosse uma criança hiperativa que não para nem um minuto. Basicamente é isso. E o nosso sistema imunológico hiperativado passa a produzir várias substâncias que nós chamamos de citocinas. Essas substâncias, elas ficam sinalizando no nosso organismo, mexendo com a função dos nossos hormônios, mexendo com o nosso metabolismo e tornando o seu corpo adoecido de forma lenta. Então, essa hiperatividade imunológica é sim um grande problema. E o que causa esse processo inflamatório crônico, né? Primeiro, disbiose, né, que é o desequilíbrio da nossa flora intestinal, causada pela má alimentação, causada pela insuficiência digestiva. Às vezes o meu suco gástrico está muito fraco, eu não consigo fazer uma digestão adequada, então eu passo a ter uma fermentação muito grande dentro do meu intestino, isso causa esse desequilíbrio de flora. E na disbiose eu tenho ali um baita de um problema que estimula, hiperativa o meu sistema imunológico. Então o intestino aqui é uma linha de frente para quem quer tratar, né, esse processo inflamatório crônico. Então é super importante ter atenção a isso. Além da disbiose, né, além dessa fermentação excessiva por falta de um suco gástrico potente, você pode ter alergias alimentares, né, insuficiência digestiva, né, intolerância à lactose, intolerância à digestão do glúten, intolerância à digestão de proteína do leite, por exemplo, a caseína, intolerância digestiva à proteína, à carne vermelha, que é um alimento extremamente difícil de digerir. Então, quando eu tenho essas insuficiências digestivas, eu causo um problema de disbiose no meu intestino e isso gera esse processo inflamatório crônico. O excesso de gordura corporal também, quando eu estou muito acima do peso, eu tendo a fazer uma mudança no metabolismo do tecido gorduroso e no tipo de célula imunológica que habita o nosso tecido de gordura, e com isso o meu tecido gorduroso passa a fazer produção de inúmeras substâncias que também inflamam o meu organismo, tá? Eu posso ter fatores genéticos predisponentes também. Então, fatores genéticos predisponentes, isso aí vem do nosso histórico familiar, né? Ai, Nutri, mas então, se eu tenho genética, o que tem que fazer? Eu tenho que trabalhar a favor de uma alimentação e de uma saúde intestinal muito boa, porque genética não é um destino. Você decide o que você vai fazer com aquela carga genética. Você pode silenciar, tem vídeo da Nutri já falando aqui. Vou pedir para o Paulo colocar no final do vídeo de hoje. Então você pode ensinar o seu DNA, a sua genética a trabalhar a favor da sua saúde também, tá bom? E os alimentos, né? Tem alimentos que inflamam muito o nosso corpo. Quando a gente consome esses alimentos inflamatórios, eles entram em contato com fatores, né? Com mensageiros presentes no nosso intestino que vão lá no nosso material genético e estimulam o nosso DNA a produzir proteínas inflamatórias, tá bom? Então, é muito importante que você tenha atenção ao consumo desses alimentos que são pró-inflamatórios para o nosso corpo, estimulam essa inflamação crônica. A exemplo, as carnes ultraprocessadas, então tudo que é embutido, né, salame, mortadela, presunto, linguiça, hambúrguer, né, isso é um baita problema pra gente. Os alimentos ultraprocessados, esses chips de pacotinho, de salgadinho, de pacote, também é um grande problema. O excesso do açúcar refinado também, de farinhas refinadas, alimentos com gorduras, muito gordurosos, também causam tanto a disbiose do nosso intestino, quanto também podem provocar esse processo inflamatório crônico, principalmente quando essa gordura, né, aquele alimento gorduroso vem à base das frituras em óleo de soja, que tem ômega 6, que está no topo da cascata inflamatória, enquanto o azeite de oliva tem o ômega 3, que é anti-inflamatório natural, o nosso óleo de soja tem o ômega 6, que é que estimula a inflamação. Por isso, essa atenção, né? E também
pessoas que têm aquelas intolerâncias digestivas, o leite, nutri, todo mundo fala leite inflamatório, leite não é inflamatório. Como você digere o leite? Será que você tem essa intolerância digestiva? Você tem alergia a algum componente do leite? Se sim, se a resposta for sim, sim, esse leite vai ser extremamente inflamatório para o seu corpo e você tem que ficar muito longe dele, né? O glúten, cada vez mais pessoas aí com intolerâncias digestivas não conseguem digerir bem essa estrutura da proteína do trigo, né, que também está presente na aveia, que também está presente na farinha de centeio, né? Então, quando você não digere muito bem, você causa um alarde, né, uma intoxicação no seu intestino e estimula também esse processo de inflamação. Então, o primeiro passo para você tratar a inflamação crônica de baixo grau é você tirar todos esses gatilhos inflamatórios, porque isso realmente vai ser um grande problema para você. Bom, tirou todos esses gatilhos, está na hora de você tratar, né? E como que nós tratamos? Através da alimentação adequada. Então, comidinha de verdade, né? O famoso descasque mais, desembale menos. Então, comida de verdade. Coloca ali no café da manhã, né? Uma porção de ovos mexidos, frutas, né? Fibras, de preferência ali o psyllium, uma aveia, se você tem intolerância ao glúten, pode usar aveia sem glúten, coloca ali uma porçãozinha de castanhas, nem que for pequenininha, nutri castanha cara, então coloca uma fatia de abacate, um pouquinho de coco fresco ali, picadinho sobre as suas frutas, né? Na hora do almoço, tenta ir pro arrozinho, pro feijão, pra mandioca, pro inhame, pra batata doce, proteínas de boa qualidade, feitas ali sem grandes quantidades de óleos, de gorduras, a mais magrinha possível, com bastante legumes, verduras, azeite de oliva extra virgem, um fiozinho, um pouquinho de óleo de semente de uva, que a gente compra lá de extração a frio, sem parabenos, tem uma alta carga de substâncias anti-inflamatórias. Coloque na sua alimentação diária o gengibre, a cúrcuma, sempre que você colocar a cúrcuma, tenta colocar um pouquinho de pimenta do reino para absorver ali os compostos, né, ativos anti-inflamatórios da cúrcuma, ou então o azeite de oliva também junto com a cúrcuma funciona muito bem para melhorar a taxa de absorção desse componente. Coloca o cacau na sua alimentação, ginseng em pó também é uma boa opção, a canela, nossa, tem propriedades ali anti-inflamatórias muito importantes. Tenta colocar esses componentes na sua alimentação diária, tá? Frutas, verduras, legumes, pelo menos na refeição do almoço e do jantar, os legumes e as verduras, hortaliças frescas tem que estar presente, pelo menos 3 por refeição, com colorações diferentes, né? No jantar também, comidinha de verdade, nada de ficar fazendo substituições aí por lanchinhos, por isso, crepioca, não, comidinha de verdade, numa quantidade um pouco menor, se você está tentando emagrecer, sim, mas mastiga muito bem, tenta colocar sementes, porque as sementes, semente de girassol, semente de abóbora, faz você mastigar bastante, e essa boa mastigação é um dos primeiros pontos para você tratar o desequilíbrio digestivo, a desbiose, né, o desequilíbrio lá da flora intestinal. Sem mastigação, nada feito. Tem que estar com essa mastigação em dia, tá bom? De manhãzinha, a hora que você levantar, se você tiver a oportunidade, pega assim um copo de água, um pouquinho de limão, uma dose alta de vitamina C na primeira hora do dia. Olha que belezinha isso, né? Coloca lá na sua água, seu limãozinho, umas 15 gotas de própolis verde, coloca um pouquinho de gengibre ralado ou uma colherzinha de café de gengibre em pó, já faz um shot anti-inflamatório na primeira hora do dia. Com pequenas atitudes, você vai, só que com uma grande adesão, né, uma grande frequência, você vai mudando, né, a sua alimentação, inserindo os alimentos anti-inflamatórios, e isso vai te ajudar muito daqui para frente. E realmente evite os alimentos ultra-industrializados, né, processados, porque eles realmente têm uma quantidade de compostos químicos que atrapalham muito o funcionamento do seu intestino, principalmente os conservantes, que são antibacterianos, ou seja, aquele alimento que está rico em substância antibacteriana, para que ele prolongue a vida útil, né, dele, quando você consome esse alimento que está cheio de antimicrobiano, que são os conservantes, eles vão matar também as bactérias
do seu tubo digestivo, do seu intestino, né? Daí vem essa questão de se preocupar tanto com o desequilíbrio da flora intestinal. É como se você matasse exterminadores de bactérias da sua flora todos os dias. Isso chega a um momento que vai realmente gerar um desequilíbrio e esse desequilíbrio pode ser muito né, estimular pró-inflamatório para o seu corpo. Pense bem nisso. Comece assim, né? Comece com esses pontos, melhorando a sua alimentação, fazendo uma atividade física, né, regular para ajudar no processo de emagrecimento, porque nós vimos que o excesso de gordura corporal provoca estímulo para esse processo de inflamação crônica e aos pouquinhos você vai agregando. Comece assim e aos pouquinhos você vai agregando novas estratégias aí para melhorar, né, aquilo que já está bom. Esse que é o objetivo. E crescendo dentro do seu tratamento. Ah, Nutri, mas tem exames? O que eu posso fazer de exames clínicos para identificar esse processo inflamatório crônico e medir se ao longo do tempo eu estou conseguindo melhorá-lo, né, se eu estou evoluindo no tratamento? Normalmente o nutricionista, né, e o médico, ele vai pedir 4 exames aqui pontuais. O primeiro deles, PCR de alta sensibilidade. Não adianta ser PCR comum, que a gente chama de quantitativa, não, é qualitativa. Então, PCR de alta sensibilidade. Ferritina, quando a PCR está alta, a ferritina está alta, ó, atenção. Homocisteína também é um outro marcador que nós pegamos ali para avaliar processo inflamatório crônico. E fibrinogênio, né, também é um outro marcador. Analisa-se isso, converse com um bom nutricionista ou com um bom médico e comece aí as suas intervenções já sabendo que a mudança de estilo de vida está na base do tratamento e alimentação de qualidade é o grande alvo a se atingir quando se quer reverter todo este quadro. Tá bom? Tá inscrito aqui no canal? Não? Então se inscreva, ative esse sininho, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque ele foi feito com muito carinho. Um pouquinho de forma superficial, concordo, mas aos poucos, você é inscrito aqui no canal, nós vamos dando ênfase em algumas dessas questões e aí você vai aprendendo cada vez mais, tá bom? Beijos e muito obrigada pela sua atenção.